Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos falar aqui de jogadores que foram oferecidos ao Vasco da Gama, né? O Vasco terá um período aí de uma intertemporada, né? Já que está fora da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca, terá um mês aí de preparação e, claro, né, vai fazer contratações e nesse tempo alguns jogadores serão aí oferecidos ao Vasco da Gama. E nesse vídeo vamos falar de um jogador do River Plate que foi oferecido, esteve muito próximo de fechar. Também vamos falar de um ex-jogador do Fluminense que também foi oferecido ao Vasco da Gama. E vamos falar sobre o Campuzano, né? Jogador que está muito próximo aí de assinar com o Vasco da Gama. Tem uma análise aqui muito bacana, né? Das características do Campuzano. O vídeo começa depois da vinheta. Antes, eu tenho um recado da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, será direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil te ajuda nesse processo. Mais Ágil é parceiro aqui do canal Machão da Gama e a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui da 1xBet. 1xBet que é parceira do canal Machão da Gama, e aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e também tem o código promocional aqui do nosso canal. Você utilizando esse código promocional, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. 1xBet, parceira do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar aqui falando de um jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, né? O Vasco tá fechando com um volante do Boca Juniors, mas teve um volante do River Plate que foi oferecido ao Vasco da Gama. A informação é do companheiro Juan de Lima, do canal do Pedrosa, deu notícia lá em primeira mão, e a informação é a seguinte: o volante Bruno Zuculini, do River Plate, foi oferecido ao Vasco da Gama. No entanto, a negociação não avançou. O contrato do jogador se encerra no meio desse ano e, a princípio, o Vasco iria contratar o jogador de graça, né? No final ali do seu contrato, já que o contrato dele com o River Plate estava terminando. Porém, a transferência não foi concluída porque o jogador sofreu uma lesão que vai tirar ele dos gramados por cerca de 4 meses, né? Aí o Vasco teve que se retirar do negócio, mas o Bruno Zuculini, volante do River Plate, tem 29 anos de idade, foi oferecido ao Vasco da Gama. A negociação esteve próxima de acontecer, mas por conta dessa lesão acabou não acontecendo. A informação foi do Juan de Lima, do canal do Pedrosa. Bom, e um outro jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama foi o atacante Kennedy, que joga no Valladolid, da Espanha. A informação aqui do Palco do Esporte é a seguinte: que o atacante Kennedy, que está sem muito espaço lá no Real Valladolid da Espanha, foi sugerido ao Vasco da Gama. O jogador, que é revelado pelo Fluminense, também foi oferecido a outras equipes do futebol brasileiro, mas nenhuma equipe se manifestou até o momento, né? Nenhuma equipe avançou nessa negociação com o Kennedy até o momento. É um jogador de 27 anos de idade, que atua como ponta esquerda. Os intermediários, né, do jogador ali ofereceram o atleta ao Vasco da Gama, mas até o momento o Vasco não se manifestou positivamente, né, em relação a uma possível contratação do atacante Kennedy. E aí, o que você acha? Kennedy, ex-Fluminense, seria aí um reforço interessante? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que dá pra gente conseguir coisa melhor no mercado. Bom, a gente está falando aqui de possíveis chegadas, mas nos próximos dias devemos ter algumas saídas também, né? O Vasco deve resolver nessa semana a situação do Nenê, definir ali como vai ser, né, esse fim de ciclo do Nenê, se ele renova até o final da temporada para jogar o Brasileirão ou se encerra agora, né, antes do Brasileirão, faz um amistoso de despedida, etc e tal. Eu acho que está caminhando mais para essa segunda opção, né, para o Nenê realmente se aposentar, se retirar e exercer outra função dentro do Vasco, mas isso deve ser resolvido aí nos próximos dias. E um outro jogador que também terá o seu futuro definido nos próximos dias é o lateral esquerdo Paulo Vitor.
Ele está emprestado ao Vasco da Gama pelo Internacional até junho. E o futuro do Paulo Vitor está nas mãos do treinador Maurício Barbieri, né? O Maurício Barbieri que vai decidir se quer manter ou não o lateral esquerdo no elenco do Vasco da Gama. A informação é do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. O Paulo Vitor que chegou no Vasco ainda no ano passado, mas nesse período aí no Gigante da Colina, né, ele não conseguiu se firmar, não conseguiu fazer boas atuações e a tendência é que ele volte para o Internacional e o Vasco vá atrás de um outro lateral esquerdo, né, para ser o reserva imediato do Piton. Uma contratação que está próxima de acontecer, a gente vai falar dela agora, é o Campuzano, foi assunto aqui nos últimos vídeos, né, do canal. O Boca já sinalizou positivamente para a liberação ali do Campuzano ao Vasco da Gama, o empréstimo até o final dessa temporada, o Vasco pagando $200 mil, né, pelo empréstimo do jogador até o final da temporada, dá pouco mais de R$1 milhão, né, esse valor. Ele vai vir com um passe fixado ali, com opção de compra no valor de R$4.200.000. E o Josa Novales, que é um jornalista e analista de futebol especializado em futebol sul-americano, em jogadores, né, do continente sul-americano, aqui do futebol sudaca, o Josa Novales fez um vídeo lá no canal dele falando exatamente sobre o Campuzano, né, o que a torcida do Vasco pode esperar desse jogador. Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês e vou deixar o link na descrição para você ir até o canal do Josa Novales e assistir a análise completa dele, né, sobre o Campuzano. Confira o que disse o Josa sobre o Campuzano, jogador que está próximo aí de fechar com o Vasco. E o Campuzano nasceu pro futebol. Então, assim, eu conheço bastante a trajetória dele. Um garoto que no Pereira jogava muito, um absurdo, né? Era tido como uma das grandes promessas do futebol da Colômbia. Um jogador que foi muito importante para o acesso, inclusive, do Pereira. E o jogador, quando vai para o Atlético Nacional, né, ele também joga muito bem. Acaba chamando a atenção de outros clubes, acaba sendo depois negociado com o Boca Juniors, vai para a seleção da Colômbia e tudo mais. Mas já no Nacional, eu acho que, embora ele tenha jogado muito, eu acho que ele deixou de lado um pouco a característica dele também de um volante misto, porque ele é um camisa 5, ele é um primeiro homem de meio de campo. Agora, ele também é um volante, ele era também um volante misto na base do Pereira, né? Ele conseguia pisar muito ali no campo de ataque, né? E trabalhar até muito bem no campo de ataque. Algo muito importante que eu via no Campuzano quando ele trabalhava no segundo campo, o campo de ataque, era o fato de que ele tinha um time muito bom para recompor. Então ele voltava rapidamente, no tempo certo, quando a equipe precisava que ele retornasse ali para o primeiro campo, para o segundo terço do campo, ou então para o primeiro terço do campo, né? O João Campuzano é sobretudo um jogador de primeiro terço do campo, né? Aquele jogador ali que protege muito bem a primeira linha, é um jogador que é um camisa 5, um volante primeiro homem mesmo. Acho que o Vasco pode até pensar numa trinca aí com o Andrei, né? Ele vai dar muita liberdade para o Andrei trabalhar um pouco mais à frente. É um jogador que tem uma cobertura muito boa das duas laterais. Ele é muito rápido, sabe muito bem. Parece que tem um entendimento, uma intimidade muito grande ali com aquele espaço ali que a gente chama de primeiro terço do campo. De tal sorte que ele pode até mesmo ser pensado em algumas situações para trabalhar como zagueiro. E dentro do jogo mesmo, em algumas situações, ele se encaixa ali na primeira linha, né, ampliando a qualidade da primeira linha, né, fazendo com que ela fique quase que intransponível. Então ele marca muito bem, tem um pulmão aí muito bom, pulmão de aço, né? Agora, o Campuzano é um jogador que, de fato, a partir do momento que ele chega no Atlético Nacional, ele para de pisar um pouco mais no campo de ataque e, portanto, ele deixa de ser o que a gente chama na Argentina e em outros países da América do Sul de volante misto, né? Quando ele chega ao Boca Juniors, ele encontra muitos jogadores ali na posição. Além disso, os jogadores da posição que eram da canteira do Boca sempre tiveram e sempre vão ter, neste clube, a preferência do seu técnico, né? Isso é algo bem típico do Boca Juniors. Ele recebeu pouquíssimas oportunidades, mesmo quando começava com o titular, geralmente era retirado antes do final da partida, né? A situação não era muito favorável, muita gente que chega no Boca Juniors às vezes reclama disso, né? Agora o fato é que havia sim um excesso de contingente ali, o que impedia com que o Campuzano fosse utilizado um pouco mais pelo Boca. Acabou sendo emprestado pelo Jurispor da Turquia, né? E lá na equipe turca tá jogando bem. Eu não estava acompanhando o Campuzano no Jurispor, eu precisei pesquisar muito mesmo, fiquei 2 dias em busca de uma observação precisa sobre o Campuzano. Claro que você vai atrás dos números dele, você vai perceber que os números estão dizendo algo sobre o jogador, mas eu não me contento só com isso não, né? Eu fui atrás realmente do desempenho dele, e o que me foi dito foi que o desempenho dele está muito interessante. Pelo que me falaram, e também pelo um pouco que eu acabei vendo depois, é que ele começa a ter um debate novamente com aquele tipo de futebol que ele praticava quando estava na canteira, lá na base do Deportivo Pereira. Ou seja, é um jogador que está começando a retomar um pouco mais a sua qualidade. Tem ido um pouco mais à frente sim, né? Mas é um jogador que pisa muito pouco na área também. É um jogador que
não participa muito de assistências ou da feitura de gols, mas é um jogador que em algumas situações participa também da pré-assistência. Agora o Campuzano é um jogador que pode ser trabalhado para também virar o volante misto e trabalhar um pouco mais à frente, mas ele é sobretudo um homem do primeiro terço do campo, é sobretudo um volante marcador, um volante marcador de qualidade, ao contrário do que as pessoas pensam. Claro que no Boca ele não foi aproveitado muito bem, nas poucas oportunidades que recebeu também não conseguiu até pelo contexto aí enfim, muita pressão, né, para que ele jogasse muito bem, porque tinha muitos jogadores bons, não funcionou, né? Claramente também que o técnico do Boca na ocasião não ajudava nem um pouco, né, o Miguel Russo, né? Então acho que a coisa não foi muito tranquila no Boca e acho que isso fez com que o perfil do Campuzano caísse muito. Agora, jogador que tem qualidade, muitas qualidades, né, e acho que pode ser muito útil para o Vasco sim. Então tá aí, né? Campuzano bem próximo é um jogador que pode ajudar o Vasco, né? Segundo aí os analistas para essa temporada de 2023. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!